Oiê, seja bem-vindo a mais uma mensagem da nossa série Ressurreição. Eu desejo que ela chegue até você agora e encontre ouvidos atentos e um coração aberto, para que o Senhor possa falar com você através dela e principalmente que Ele possa te fazer ressuscitar para uma vida nova, para uma vida gloriosa, uma vida em Deus, uma vida longe do pecado, na luta contra todo e qualquer pecado, numa vida em busca da santidade, mas principalmente em busca do céu, das coisas do alto. Antes da gente começar, eu só quero te pedir, se você ainda não deu seu like, seu joinha, que você possa curtir essa mensagem, compartilhar, enviá-la para tantas outras pessoas. Marca aqui nos comentários, isso é muito bom, porque faz que ela chegue muito mais longe. E a nós compete semear. Envia, mesmo que a pessoa não ouça, envia para ela. Se ela vai ouvir ou não, são outros 500. A nós compete semear, produzir frutos e colher. Isso é a parte de Deus. Que cada um de nós possa dar esse gesto de amor no dia de hoje. E o nosso tema de hoje, ele se chama Vida Nova. Êxodo, capítulo 14, versículos de 15 a 31. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende tua mão sobre o mar, divide-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em seco. Eu obstinarei o coração dos egípcios para os perseguirem, e então mostrarei minha glória à custa do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu mostrar minha glória à custa do faraó, de seus carros e cavaleiros. Eu li aqui do versículo 15 ao versículo 18. Eu vou continuar. Mas eu queria parar nesse momento para que a gente possa só pensar, né? Tiago, nós estamos falando de ressurreição, vida nova. Você está voltando lá no segundo livro da Bíblia, no Êxodo. O que tem a ver uma coisa com outra, cara? Então é justamente isso, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o sentido dessa Páscoa, da ressurreição que nós vivemos. Esse momento aqui que nós estamos lendo é quando o povo ele deixa a terra do faraó, que o faraó liberta, mas o faraó se arrepende e manda os soldados irem buscar o povo de Deus de novo. Eles se deparam ali, né, com o Mar Vermelho. E eles precisam atravessar do outro lado, ou eles se entregam, ou eles lutam bravamente, mas eles sabiam que eles iam perder ali com a quantidade de carros, cavaleiros que havia no exército do faraó. Eles recorrem a Moisés. Moisés chama o conselho. E justamente isso que o conselho vai dizer a Moisés. Que ou eles se entregam e voltam, e era o que os mais velhos queriam. Afinal, vivemos lá sempre, estamos acostumados com aquela vida. Ou eles enfrentariam até a morte. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu quero que você entenda. Quando a gente falou de ressurreição durante toda essa série, nós usamos os mais diversos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho de João, ele traz muito mais fatos a respeito do tempo da ressurreição de Jesus. João, na verdade, ele é bem detalhista, mas a gente tem que pensar o seguinte, João, ele escreveu o evangelho dele depois dos outros 3 evangelistas. Mateus e Marcos conviveram com Jesus, eles escreveram assim que eles pregaram. Lucas era um médico. Ele não conviveu, mas ele estudou muito. É por isso que Lucas traz tantos fatos, tantas coisas, porque ele perguntou a muitas pessoas, ele buscou muitas informações, ele ia até as pessoas que tinham vivido algo com Jesus, na sede, na busca de descobrir a verdade, e ele escreve o Evangelho. E João, então, ele escreve depois. João, na verdade, ele deixa cheio de simbolismo o seu Evangelho. No fundo, João tenta resumir todo o Antigo Testamento no seu Evangelho. Você fala, louco, Tiago, 46 livros do Antigo Testamento, ele conta toda essa história do povo de Deus? Não. João simplesmente, ele mostra que toda essa história do povo de Deus, ela se cumpre em Jesus. É tão rico de simbolismo que se vai encontrar 7 milagres somente no Evangelho de João.
É no Evangelho de João que nós encontramos todas as aparições de Jesus que foram de grande testemunho, de grande repercussão. Todas elas algum outro evangelista conta, mas nenhum conta todas como João conta. João, na verdade, ele leva tão a sério essa questão de resumir todo o Antigo Testamento no seu evangelho, que o seu evangelho começa justamente com a palavra no princípio. Assim como Gênesis. O livro de Gênesis começa no princípio. Aliás, Gênesis, essa pronúncia Gênesis, ela é muito próxima daquilo que é tanto no grego quanto no hebraico antigo. E ela quer dizer realmente no princípio. Se a gente fosse traduzir o nome do livro também para o português, o livro se chamaria No Princípio. E assim João começa o seu evangelho. Ele começa, e já no primeiro capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 17, ele vai falar para nós que a lei foi dada por Moisés, mas o cumprimento e a graça por meio de Jesus Cristo. Ele quer mostrar justamente isso, que a história do povo de Deus, ela se cumpre em Jesus. É ali que ela atinge o seu ápice. É Jesus o centro da história. Nós nos preparamos para recebê-lo, para que de uma vez por todas nunca mais precisássemos ser escravos como antigamente. É bonito que depois em João, capítulo 3, versículos de 14 a 16, ele vai falar: da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, para que os filhos de Israel olhassem e fossem curados, o Filho do Homem será levantado. Ele já queria dizer a respeito da cruz. E é justamente isso. Quando olhamos para a cruz de Jesus, ali, nas chagas do Cristo, ali nós somos curados. Ele é levantado para que nós sejamos curados de uma vez por todas. Em João, capítulo 8, versículo 28, ele diz: quando então levantares o Filho do Homem, é Jesus dizendo, vocês reconhecerão quem eu sou. E esse eu sou é o mesmo eu sou lá do Antigo Testamento. Eu sou foi a forma como Deus se apresentou a Moisés. Foi a forma como Deus se apresentou a Abraão. Quem és? Eu sou. Jesus diz que ali nós reconheceremos Deus. E assim o é. Quando olhamos para a cruz de Jesus, nós reconhecemos o nosso Deus que vem até nós para nos salvar. Ainda mais, em João capítulo 12, versículo 32, ele diz o seguinte: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Meu irmão, minha irmã, ainda mais cheio de significado, quando Deus começou toda a obra da criação, do lado direito de Adão, Deus tirou Eva, de maneira a mostrar que ali estava a ajuda que lhe era necessária. Do lado direito de Jesus na cruz, a lança entrou até perfurar o coração. E ali, é de lá que vem toda a ajuda que nos é necessária. E daí você vai falar: Tiago, mas e aí? E aí que aquela Santa Ceia que Jesus celebrou, era justamente isso que ele estava celebrando, essa Páscoa. A Páscoa adquiriu um novo significado para nós, depois da ressurreição do Cristo. Mas até aí, era isso que eles estavam celebrando. Porque o faraó tinha decidido deixar, depois não decidiu mais, daí então eles receberam as 10 pragas. Enquanto isso, o povo teve que se preparar, matar um cordeiro, marcar as portas de sua casa, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse nenhum dos seus filhos. Para que eles pudessem fugir. E então naquela noite,
a única, que estava tudo aberto, eles foram embora. Mas o faraó se arrependeu. O faraó se arrependeu e mandou ir lá buscar o povo de volta. E o povo já estava fugindo. Foram muitos carros, muitos cavaleiros, muita gente foi atrás daquele povo de Israel. E aquele povo de Israel que já tinha caminhado bastante, que deveria ter ido por um outro caminho, um caminho mais curto, eles não foram. Deus inspirou a Moisés, aqueles anciãos, que eles deveriam ir por outro lugar, pela beira do rio, pela beira do mar. E daí, lógico que isso se tornaria muito mais difícil, muito maior o caminho. Mas foi aí justamente que Deus agiu. Por quê? Porque ao ouvirem a voz de Deus, ao ouvirem aquele chamado que estava lá ardendo no fundo do coração deles, eles mudaram o caminho, mesmo que fosse um caminho maior. Mas se eles tivessem ido pelo caminho menor, pelo caminho mais inteligente, pelo caminho mais lógico, os soldados teriam pego eles muito rapidamente e eles não teriam como escapar, porque os soldados conseguiriam chegar pelos dois lados. Mas foi o fato deles terem ido por lá, por onde eles ouviram aquela voz interior de Deus falando, que eles conseguiram escapar. Quantas e quantas vezes na vida a gente não sabe por que as coisas acontecem, a gente até reclama de alguma coisa que está acontecendo, por que demorou mais, por que aconteceu isso, e daí depois, quando passa, que a gente vê que ali houve a ação de Deus, a gente fala, era isso. E eu não sabia. Eu não sei se isso acontece com você, né? Mas comigo já aconteceu várias vezes. Ao ouvir a voz de Deus, o apelo de Deus, vai por aqui. E eu falo, nossa, mas parece tão mais difícil. Mas é Deus agindo. É Deus agindo para nos salvar do laço do inimigo. E ali, quando eles foram, eles estavam lá, descansando, à beira do mar. Era um lugar bom, porque tinha água, eles estavam descansando, estava tudo bem. E acontece que, de repente, ouvem um grito. O exército do faraó. E daí todo mundo tem que começar a pegar suas coisas, recolher suas barracas. E eles começaram, porque avistaram desde muito longe. Os anciãos se reuniram, sentaram ali junto com Moisés e começaram a dizer para ele, nós só temos duas opções, nós vamos ter que ser sinceros, ou a gente vai se entregar e vai voltar, ou a gente vai combater até o final e morrer. Mas a gente acha muito mais inteligente a gente se entregar, a vida inteira a gente viveu lá. O faraó não deixou a gente morrer. Ele judiou, ele fez da nossa vida um verdadeiro inferno na terra, mas ele não deixou a gente morrer. Nós vivemos a lavagem, comemos do que tinha de pior, mas não deixou a gente morrer. Quantas e quantas vezes nós permanecemos no pecado com essa mesma desculpa. Nós permanecemos numa vida velha simplesmente porque é cômodo, porque a vida inteira a gente viveu assim. Meu irmão, minha irmã, hoje essa palavra, ela vem para te trazer libertação dessa vida velha. Você não precisa continuar vivendo assim. Você não precisa continuar vivendo no pecado, vivendo uma vida ruim. Você não precisa continuar vivendo uma vida triste e infeliz. Não. Não é porque até agora foi assim que precisa continuar sendo assim. Mas para que a vida mude, era preciso ir além. Não adianta você querer, eu vou decidir, eu vou aplicar técnicas, eu vou fazer não sei o quê para mudar toda a minha vida. Tudo isso talvez seja importante. Ajuda de profissionais, estudar, lógico, talvez seja importante. Mas nada vai ser mais importante do que você estar atento à voz de Deus e àquilo que Deus tem para você. Enquanto os anciãos estavam ali discutindo, diz que Moisés ele estava ali, abaixado, com as mãos no rosto, como com vergonha, porque o que ele mais ouvia era, se era pra gente sofrer desse jeito, por que você tirou a gente de lá, deixaste a gente sofrendo? O povo ali, diante de tudo aquilo, ainda preferia continuar sofrendo do que enfrentar os leões, enfrentar o exército, enfrentar os medos. Não, deixasse a gente lá.
Muitas e muitas pessoas se acostumaram a uma vida medíocre. E eu não estou falando medíocre somente em questão, talvez, material, não. Estou falando medíocre, talvez, em sentido de estudo, de ciência, não. Eu estou falando de uma vida medíocre sem amor, sem carinho, sem conversa, sem religiosidade, sem a presença de Deus, sem esse acalento, sem esse colo. Meu irmão, eu vim hoje só para te dizer isso, saia dessa vida medíocre. Deus tem um amor infinitamente maior. Mas é preciso que você ouça a voz dele. E para ouvir a voz dele, você vai precisar estar todo o tempo com ele. Talvez você seja um daqueles que vai falar para mim, Tiago, mas eu vou todo dia na igreja. E ainda não ouvi. Meu irmão, continua. Continua, porque um dia você vai ouvir. Só que se você deixar lá, você nunca mais vai ouvir. Nunca mais vai ouvir se você não estiver lá. Agora, se você estiver lá, um dia você vai ouvir. Um dia você vai sentir o seu coração queimando. O que faz um bom cristão é a fidelidade, é a constância, é aquilo que é ordinário, isso é, acontece todos os dias. Tanto que a igreja, na sua infinita sabedoria de milênios, ela nos ensina a oração ordinária, aquela oração de todo dia, liturgia das horas, o Santo Rosário diariamente, a Santa Missa, a adoração eucarística, a comunhão, para que Deus possa ir trabalhando dentro de cada um de nós, até o momento que consigamos ouvir a voz dele. Eles saíram dali decididos, até que Moisés então ele vai até o Senhor. Moisés sai dali onde ele está e ele sobe o monte. Por quê? Porque toda vez Deus se encontrou com todos aqueles que foram líderes, todos aqueles que ouviram a voz de Deus, todos os encontros do Senhor, você pode reparar, sempre foram em cima do monte. Sabe o que isso quer dizer? Que não dá para você ficar nessa planície da mesma coisa, nessa vida mansinha, calma, não. Para você ser um cristão de verdade, vai te custar, vai sim, mas vale a pena. É preciso subir um monte, e subir um monte significa que é subida, e subida nunca é fácil. Subida exige esforço. Subida exige despender energia. E além, essa vida medíocre só vai deixar de existir o dia que você for além, sobe o monte. Porque é no monte que o Senhor fala com a gente. Talvez você vai falar que você prefere viver essa vida aqui, ó, mó felizão. E que na verdade nem é uma felicidade de verdade. Essa gandaia nem é uma felicidade de verdade. Desculpa, porque você chega em casa, você deita na cama, você fica triste. Seu coração se entristece. Felicidade de verdade é ter uma vida equilibrada em que eu consigo chegar em casa e eu consigo sentir Deus. Em que eu consigo sentir a presença dele a me tomar para eu poder dormir. Para eu poder descansar. Eu saber que além de todos os problemas, eu tenho alguém que cuida de mim. E cuida com carinho, com amor. A gente precisa ir além. Moisés, ele sobe o monte e ele começa a rezar. E a resposta de Deus, ela é de uma sabedoria infinita realmente. Eu vou ler até de novo para você. Olha o que Deus diz a Moisés. Por que clamas a mim? Isso não significa que Deus está se livrando, não, está se esquivando, não. O que ele quer dizer para Moisés é a solução está aí, filho. Você está parado num negócio que você já pode começar a mudar. Meu irmão, minha irmã, aquilo que é possível é obra do homem. A Deus compete o impossível. Sabe esse milagre que você está pedindo? Você já fez tudo aquilo que é possível? Porque a parte impossível é a de Deus. Mas Deus não vai fazer o impossível enquanto tiver coisas possíveis a serem feitas. Uma das coisas que eu ouvi há muito tempo lá na Canção Nova. Ainda menino. Eu não vou lembrar se foi Padre Jonas, Monsenhor hoje, se foi Luzia, se foi Padre Léo, não vou lembrar. Mas eu me recordo que foi um dos três. Que aquele acampamento eram os três que estavam ali pregando. Eles diziam,
Olha, quando chega alguém ali, por exemplo, e fala pra mim, olha, eu já fiz de tudo, e meu marido não muda, eu já fiz de tudo, meu filho não muda, minha esposa não muda. Ele sempre pergunta, viu, quantas vezes você já acordou durante a madrugada? Durante a madrugada. Talvez você me pergunte, mas a oração da madrugada tem mais valor? A oração da madrugada tem o mesmo valor. Mas o seu sacrifício, isso sim representa para Deus que você quer muito aquilo. Nós vimos lá na série Conversão, quando Nínive coloca cinza, se veste de saco e eles movem o coração de Deus. E eles são livres de todo mal. Meu irmão, minha irmã, pode pedir sim o seu milagre para Deus. Mas primeiro, faz o possível. E eu quero te perguntar isso. Quantas vezes você já acordou de madrugada para rezar por essa intenção? Eu sei que talvez muitos vão ouvir e vão achar loucura. O que eu posso te dizer é, faz a experiência, depois a gente conversa. Aliás, fique à vontade. Se você é de perto, pode me parar na rua mesmo. Mas se você mora longe, fique à vontade, me chamar em qualquer rede social para falar sobre isso. Nós conversaremos. Mas eu quero falar para você que outros não dirão que é loucura, mas vão falar assim, você acha? Não precisa disso. Isso é fanatismo. Meu irmão, minha irmã, isso para mim demonstra só o quanto você não é capaz de fazer sacrifícios por aquilo que você quer. E talvez isso me demonstre que nem sei direito se você quer. Faz. Sobe o monte. Vai na missa diariamente, reza o rosário diariamente. Não estou falando terço não estou falando uma parte. Eu estou falando rosário. Eu duvido que você não há de experimentar grandes graças na sua vida. Falo isso sem medo de errar. Não é por conta do que me ensinaram. É por conta daquilo que eu vivi. O poder do rosário, o poder da madrugada. Não é pelo rosário em si, não é pela madrugada em si, mas é por conta daquilo que eu faço, que eu tiro do meu íntimo, a matéria que eu dou para que Deus possa trabalhar. Deus fez o homem do barro, mas precisava da matéria barro. Quando você dá o seu barro, o seu coração na mão de Deus para Ele trabalhar, Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, esplendorosas, coisas que o nosso coração jamais ousou pedir ou imaginar. Moisés sobe e Deus pergunta por que ele está ali, e daí olha só, ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em seco. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, dá o passo. Meu irmão, fé é isso, é quando a gente dá o passo. Eu sei que você está vendo água aí, eu sei que você está vendo o mar, mas pisa, dá o passo. Deus há de abrir esse mar. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus abrir o mar primeiro. Não temos fé. Acredita naquilo que Deus pode fazer. Eu sei que para você pode parecer impossível, que a sua lógica humana talvez não te deixe acreditar. Mas eu vou te lembrar, Deus escolheu aquilo que parece loucura aos homens, justamente para enganar os sábios entendidos. Está aqui na palavra de Deus. Não é o Tiago está falando isso para você, não. Dá um passo. O que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? Dá um passo. Foi por isso que eu disse no começo dessa mensagem, envie essa mensagem para tantos. Talvez alguns até ao ouvir, entendeu como um apelo, como ele quer ser assistido. Não, é por mim. É para que essa palavra de Deus chegue longe. Por isso que eu disse para você, se a pessoa vai assistir ou não, deixa, Deus vai fazer no tempo dele. Eu quero só que a pessoa ouça. Mas deixa Deus trabalhar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Senão como essa mensagem vai chegar lá?
É preciso que a gente faça algo a mais. E daí então, Deus vai dizer a Moisés, levanta esse cajado, meu querido, levanta essa mão. Isso é, toma a dianteira de novo. Meu irmão, minha irmã, a sua vida talvez esteja dessa forma porque você perdeu a dianteira, você está deixando ela ao léu. Como se colocasse um barco no meio do mar e ninguém controlasse. E a onda bate para cá, você vai para cá, a onda bate para lá, você vai para lá. Toma a dianteira, pega esse cajado na mão, levanta essa mão, no sentido de que eu tenho o domínio. No sentido de que eu vou para frente, mas mais do que isso. O cajado apontado para cima é para que as pessoas olhem para Deus. Deixa as pessoas verem a ação de Deus na sua vida. Deixa Ele falar, deixa Ele fazer. E daí o Senhor fala para ele, passa com esse povo no meio do mar. A pé enxuto. A pé enxuto. E daí eu vou continuar. Eu obstinarei o coração dos egípcios para os perseguirem, e então mostrarei minha glória, à custa do faraó, do seu exército, dos seus carros e cavaleiros. Presta atenção. O coração do faraó, daqueles que estavam com ele, estavam obstinados. Isso é, eles só tinham esse desejo, eles olhavam única e exclusivamente para isso, para perseguir aquele povo, prender aquele povo, matar aquele povo. Meu irmão, minha irmã, ser povo de Deus continua sendo assim. Os inimigos de Deus estão obstinados por nos pegar. Você acha que toda essa perseguição que está acontecendo não é isso? Desculpa te contar, mas é a obstinação deles. Eles não fazem outra coisa a não ser perseguir nós. E vou falar mais, eles não vão demonstrar essa intenção nunca. Eles vão demonstrar uma religiosidade através de uma humanidade, através de cuidar simplesmente, única e exclusivamente da natureza, dos animais, e esquecem do homem. Eu não estou falando que a gente não tem que cuidar, tem sim. Tem que cuidar da casa comum, assim como o Papa Francisco nos ensinava. Mas antes de tudo, a gente precisa cuidar do outro ser humano. E ainda antes da nossa relação com Deus. Talvez as coisas estejam invertidas. Talvez as coisas estejam da maneira errada. Talvez valha muito mais para você um animal do que o cara que mora com você. Mais uma vez, eu não estou falando que esse animalzinho não tem importância, mas ele não pode ser mais importante do que um homem. Ele não pode ser mais importante do que um ser humano. Nada, nada, nada é mais importante do que o ser humano, a não ser Deus. É lindo o trabalho que o pessoal tem feito, com tantas coisas. Cuide disso, cuide daquilo, cuide desse bichinho, cuide desse outro. Tem que acontecer sim. Isso também é testemunho, isso também é sinal de Deus. E tem muita gente que vai ter o ser humano em primeiro lugar, mas vai estar fazendo essas obras de caridade. E isso é lindo de ver. Mas tem muitas pessoas que têm colocado isso à frente de qualquer ser humano. O que eu quero te falar é que você não tem que deixar de fazer. Mas você tem que ter o homem, o ser humano, antes de tudo isso. Eu quero falar para você que está na igreja há muito tempo, que talvez pregue, que talvez seja aí mais um doutor da lei, uma pessoa entendida, estudada. É lindo, lindo, lindo tudo aquilo que você sabe. É lindo toda a tradição que mantemos. É lindo tudo aquilo que são as regras. Mas não pode estar antes do nosso acolhimento ao outro. E eu não estou falando de acolher o pecado, não. Não. Nós não vamos abrir mão dos nossos valores de forma alguma. Mas a gente não vai deixar de acolher. Assim como Jesus nunca perguntou do passado. Por que nós queremos, às vezes, saber tanto do passado do outro? Nós precisamos acolher. Porque os inimigos de Deus, eles continuam obstinados
em nos destruir. Se você acha que o demônio vai aparecer para te tentar daquela forma feia, cheia de chifre, como o anjo que ele é, né? Um anjo decaído. Não vai. Sempre vai ser de uma forma bonita, atraente. E assim, às vezes até parece ainda mais bonito, parece que tem tudo a ver com a gente. Meu irmão, cuidado. O demônio é astuto. São Paulo vai nos dizer que ele nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Os inimigos de Deus, desde lá de antes, obstinados por prender, capturar, matar o povo de Deus. E então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O anjo de Deus, que andava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás deles. E a coluna de nuvem que estava à frente postou-se atrás deles. Quer dizer, até aí Deus conduziu. A partir daqui, o anjo, a nuvem vão proteger o povo. Vai ficar entre o povo e os inimigos. Quantas e quantas vezes a gente olha e acha que Deus abandonou a gente? Senhor, eu não sei por onde eu vou, eu não sei o que fazer. Meu irmão, continua caminhando. Deus não te abandonou. Muitas vezes aquela nuvem que estava ali na frente, aquele anjo que estava te conduzindo, eles estão atrás para te proteger dos inimigos. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Por muitas e muitas vezes a gente não tem dimensão de tudo isso. Mas Deus está cuidando de cada um de nós. Protegendo. Não tenha medo. Dê passos. Esteja atento à voz do Senhor. Ficando entre o acampamento dos egípcios de Israel, a nuvem era tenebrosa e ela iluminava a noite. Assim, eles não se aproximaram uns dos outros durante a noite toda. Mais uma vez. Assim, eles não se aproximaram durante a noite toda. Sabe aquele momento de solidão? Que parece que você está vivendo uma noite escura? Saiba que Deus está te protegendo. Os inimigos não vão chegar perto. Mas é preciso que mesmo nessa noite escura, você dê passos firmes em direção àquilo que parece um mar. E era ainda. Mas eles continuaram acreditando naquilo que Deus tinha revelado a Moisés no monte. E aqui eu quero te dizer justamente isso. O que você achou que talvez fosse uma solidão tenebrosa, não era. Não era, mas era cuidado. Ali era fortalecimento. Talvez você esteja passando por essa noite tenebrosa. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Deus está cuidando de você com muito carinho. Com muito carinho. Vou continuar. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar por meio de um vento forte oriental que soprou a noite inteira e transformou o mar em terra seca. E as águas se dividiram. Os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos do faraó, com os carros e cavaleiros, entraram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, desde a coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou seu olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar.
Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu lugar, enquanto os egípcios em fuga corriam de encontro às águas. Assim, o Senhor atirou-os para o meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar atrás dos israelitas. Não sobrou um só deles. Os israelitas, ao contrário, tinham passado em seco pelo meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a mão poderosa que o Senhor pôs em ação contra o Egito. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É lógico que essa passagem ela teria muitíssimo mais a falar conosco. Muito. Nesses poucos versículos, a gente poderia ficar aqui uma série inteira só para contar sobre essa passagem. No fundo, eu gostaria apenas que você olhasse que eles passaram o Mar Vermelho, que Deus honrou o seu povo e eles foram salvos. Passaram o Mar Vermelho. Passagem. Páscoa. Páscoa significa passagem. Do outro lado do Mar Vermelho, sem aquele monte de exército perseguindo eles, porque tinham sido cobertos pelas águas, o povo de Israel pôde viver vida nova. O que Jesus, como judeu, celebrou naquela Santa Ceia inicialmente, seria essa Páscoa. Até que então ele transforma aquela ceia naquilo que nós consideramos como a primeira Santa Missa, em que ali há a primeira transubstanciação, em que Jesus nos dá a Eucaristia como presente, como sinal de amor, alimento para o seu povo. Dá a si mesmo. Não é uma representação, não é um significado. É Deus vivo e verdadeiro se entregando a cada um de nós. Quando a gente celebra a passagem, a gente não está celebrando a derrota do inimigo, mas a gente está celebrando a vitória de Deus na nossa vida. Irmão, não importa o que as pessoas que não gostam de você têm feito, o que os inimigos de Deus têm feito contra você. Foca naquilo que é a vitória de Deus na sua vida. Olha para isso. É isso que precisa ser celebrado. Se hoje você entende que você tem um mar diante de você, que você tem inimigos te perseguindo e você não está vendo saída, sobe um monte. Tiago, o que é subir um monte? Reza. Participe da Santa Missa sempre que possível. Comungue. Adore. Vai até alguma capela. Adore. Reze o Santo Rosário todos os dias. Faça comunhão com a Palavra de Deus. Leia a Bíblia, um pedacinho, um trechinho. Você fala, Tiago, mas eu não entendo. Tudo bem, pega essa passagem que nós acabamos de falar, procura aí, tenta achar Êxodo. Ela é o segundo livro. Vai procurando aí, você vai ver Gênesis, tem vários capítulos, depois você vai chegar em Êxodo, é o 14. Lê esse trechinho aí que eu acabei de ler. Tem várias outras mensagens aí nos meus canais. No YouTube, no Facebook, no Instagram. De tantas outras pessoas que partilham da nossa fé, tantos padres, tantas religiosas que têm dividido a palavra de Deus. Leia esse trechinho que eles estão dividindo. Tiago, mas é só um trechinho, é isso aí. Deus vai falando. Deus vai falando aos poucos. Eu tinha pensado nessa mensagem que ela daria no máximo meia hora, com todos os versículos. Nós não usamos nem metade. Porque Deus fala conosco.
No começo eu sei que pode parecer difícil. A própria palavra de Deus vai falar, no começo vai ser amargo como fel, mas quando chegar ao coração vai ser doce como mel. O que eu queria te dizer é que não importa se você está começando a correr agora para fora do casulo do faraó, se você está pensando em se entregar diante de todas as situações, se você está vendo o mar, se Deus está te pedindo para dar o passo, mesmo com o mar ali ainda. Eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que Deus tem vida nova. Faz a passagem. Mete esse pé na água aí, que não vai ter água a hora que você pisar. Levanta esse braço, toma as rédeas da sua história. Aponta para que Deus seja aquele que vai te dar a direção. A nossa vida não é um destino traçado. Não, nunca foi nem vai ser. Mas Deus mostra ao homem que tem ouvidos atentos, a sua voz, o que pode ser da história de um homem, pelas suas escolhas. A Santa Igreja, com sua sabedoria milenar, nos ensina caminhos. Esses caminhos não são simplesmente porque tem que ser essas regras para serem seguidas e tudo mais. Não. É porque a igreja já sabe em 2000 anos o que dá certo e o que não dá errado. A gente tem quantos anos? Eu tenho 34. O que são 34 perto de 2020 anos? Não são nada. A sabedoria da igreja é muitíssimo maior que a minha. Por que não ouvi-la? A palavra também diz que o tolo, ele aprende por querer vivenciar o que ele já sabe que não dá certo. E o sábio, ao observar que o outro caiu ali, ele não passa mais por aquele caminho. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus possa falar com você no dia de hoje, muito além dessa mensagem. Que Ele possa falar direto ao seu coração. Te convido a, por um instante bem pequenininho, fechar seus olhos, para que a gente possa rezar agora. Senhor, nos dê ouvidos atentos. Que o Senhor possa falar conosco no dia de hoje. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina nossa mente. Dá-nos, Senhor, essa força que achamos que não temos. Porque realmente, assim como o povo de Israel, muitas vezes a gente tem vontade de se entregar. A gente não tem forças para prosseguir. Mas nós precisamos continuar firmes. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça nos socorra. Que a Tua graça, Senhor, nos levante de onde estamos caídos hoje. Talvez nessa planície em que estamos acomodados. E que ao nos levantar, Senhor, o Teu Espírito fortaleça os nossos passos, para que nós tenhamos a coragem de subir a montanha e ouvir a Tua voz. Porque, Senhor, nós não queremos mais viver uma vida medíocre. Nós não queremos viver uma vida de falsas felicidades, de falsos amores. Mas nós desejamos viver uma vida segundo o Teu coração. Uma vida em abundância, de alegria completa, verdadeira. Senhor, temos um mar à nossa frente, temos medo, muito medo. Não sabemos o que escolher, não sabemos como escolher. Ajuda-nos, Senhor. Percebemos, Senhor, que muitas vezes nós não temos nem metade da coragem daquele povo, que mesmo bravo, mesmo achando que devia voltar à vida antiga, teve a coragem de ir em direção ao mar. Dá-nos, Senhor, dessa coragem de seguir adiante, mesmo diante de tantos desafios, diante de tantas coisas que tentam nos colocar para baixo, nos fazer infelizes. Dá-nos, Senhor, levanta-nos de onde estamos,
que nós tenhamos hoje decisões que mudem a nossa história. Que nós tomemos decisões, Senhor, hoje na nossa vida espiritual, na nossa saúde física, quanto à nossa saúde interior, Senhor. Nossa saúde emocional, mental. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões que nos façam ir adiante, mas principalmente que nos coloque no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, que nos coloquem dentro do Teu coração, para que nós possamos experimentar essa vida nova. Assim como o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, celebrava todos os anos a Páscoa, pela passagem, nós queremos hoje, Senhor, celebrar a passagem da morte para a vida, através da Sua ressurreição. Nós queremos vê-lo, Senhor. Nós queremos ouvi-lo. Nós queremos senti-lo. Venha ao nosso encontro. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu te convido para que encaminhe para alguém que você tem certeza que precisaria ouvi-la. Alguém que você gostaria de dar um presente, que seria ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Não pelo vídeo, mais uma vez, o vídeo pelo vídeo. Mas é para que essa pessoa experimente desse amor, experimente desse carinho, dessa ternura de Deus. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. São José, rogai por nós e protegei nossas famílias. Bem-aventurada Clélia Merloni, rogai por nós. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo.